Você já sentiu que alguém foi arrancado da sua vida por uma força invisível que você não conseguia explicar? Saudações, alma querida. Que a paz de Jesus e a sabedoria dos mentores espirituais envolvam teu coração neste momento sagrado de escuta. Hoje vamos falar de algo que dói profundamente, mas que carrega um amor maior do que podemos imaginar. Aquelas separações que acontecem sem aviso, sem briga, sem motivo aparente. Você acorda um dia e percebe que aquela pessoa simplesmente sumiu da sua vida. As conversas pararam, os encontros cessaram, o vínculo se desfez como fumaça ao vento. E você fica ali olhando para o vazio, tentando entender o que aconteceu. Mas e se eu te disser que não foi abandono? E se eu te revelar que existe uma proteção espiritual agindo em silêncio, afastando de você alguém que, por mais que você ame, já não serve mais ao seu caminho? Antes de continuar, faça parte dessa corrente de luz. Escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Sua presença aqui não é coincidência. Almas de todo o Brasil e do mundo estão sendo chamadas para essa mensagem neste exato momento. Compartilhe sua cidade e vamos criar juntos uma rede de proteção espiritual. Chico Xavier nos ensinou que nem todos que entram em nossa vida vieram para ficar. Alguns vieram apenas para ensinar, outros para testar. E há aqueles que precisam se afastar para que você possa finalmente crescer. Neste vídeo, vamos revelar os 7 sinais de que os espíritos de luz estão promovendo um afastamento na sua vida. Mas atenção! O 7º sinal é o mais importante de todos. É ele que explica todos os anteriores. Por isso, fique até o final. Quando você reconhecer esses sinais, algo dentro de você vai despertar. Você vai entender que aquilo que parecia rejeição era, na verdade, redirecionamento. Que aquilo que doía era, na verdade, cura. Então, escreva aqui nos comentários a palavra que vai selar nosso encontro de hoje: libertação. Porque quando a espiritualidade superior afasta alguém de você, não é punição, é permissão para voar mais alto. Nem todos caminham conosco até o fim. E isso não é falha, é projeto divino. No Espiritismo, compreendemos que os vínculos humanos não são eternos apenas porque desejamos. Eles seguem leis espirituais de afinidade vibratória, aprendizado e progresso moral. Cada relação possui um tempo específico de utilidade evolutiva. O que precisamos entender é que o universo espiritual opera com uma matemática precisa do amor. Cada encontro tem uma duração prevista, não em tempo cronológico, mas em intensidade de aprendizado. Quando 2 espíritos extraem toda a essência evolutiva que aquele vínculo poderia oferecer, a ligação naturalmente se enfraquece. É como um livro que você leu até a última página. Você pode guardar na estante com gratidão, mas não precisa mais lê-lo todos os dias. Tentar forçar a permanência de quem já cumpriu seu papel na sua vida é como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais escorre pelos dedos. Chico Xavier certa vez recebeu uma senhora que chorava desesperada. Ela dizia: Dr. Chico, minha melhor amiga me abandonou sem explicação. Fizemos tantos planos juntas e agora ela nem me atende mais. O que eu fiz de errado? Chico segurou as mãos dela com ternura e disse: Minha filha, às vezes Deus afasta pessoas de nós não porque fizemos algo errado, mas porque fizemos tudo certo. A lição já foi aprendida, o ciclo já se completou. E insistir seria apenas repetir o que a alma já sabe. A senhora ainda perguntou: Mas e se eu tentar reconquistar a amizade? E Chico, com aquele olhar profundo, respondeu: Você pode tentar. Mas se os mentores espirituais já decidiram que é hora de separação, todos os seus esforços serão em vão. Porque o amor verdadeiro, minha irmã, também sabe quando é hora de soltar. Você já viveu isso? Pessoas se afastam sem brigas, sem eventos graves, sem justificativas claras. As conversas cessam naturalmente. Os encontros param sem combinação. Os laços se dissolvem como névoa ao sol. E você fica ali, olhando para trás, repassando cada conversa, cada gesto, tentando entender o que aconteceu. Mas não há resposta lógica, não há motivo concreto.
não há culpado. E sabe por quê? Porque a explicação não está no plano físico, está no plano espiritual. No Espiritismo, esse é um dos sinais mais evidentes de intervenção espiritual direta. Quando os mentores percebem que insistir naquele vínculo poderia gerar estagnação, sofrimento desnecessário ou até retrocesso moral, eles simplesmente desligam os fios invisíveis que sustentavam aquela conexão. O que muitos não sabem é que esses afastamentos são preparados com antecedência no plano espiritual. Durante o sono, nossas almas se encontram com os mentores e muitas vezes nós mesmos autorizamos essas separações. Acordamos sem lembrar, mas a decisão já foi tomada. Por isso o afastamento acontece de forma tão natural, sem drama, sem explicações. É como se ambas as almas, em nível profundo, já soubessem que aquele ciclo havia se encerrado. A ausência de conflito é, na verdade, a maior prova de que a separação é espiritual. Quando dois espíritos terminam um ciclo de forma harmoniosa, sem mágoas, sem ressentimentos, é sinal de que ambos compreenderam, mesmo que inconscientemente, que chegou o momento da despedida. É diferente de um rompimento terreno, onde geralmente há dor, raiva ou culpa. Aqui há apenas um silêncio respeitoso, uma distância que se instala suavemente, como o anoitecer. E se você tentar forçar o reencontro, perceberá que não flui mais, que as palavras ficam vazias, que a presença se tornou estranha. Isso não é frieza da outra pessoa, é a espiritualidade sinalizando: esse capítulo acabou. Nas obras de André Luiz, especialmente em Nosso Lar e Entre a Terra e o Céu, é descrito com riqueza de detalhes como os mentores espirituais interrompem reencontros e afastam pessoas silenciosamente. Em uma das passagens mais tocantes, André Luiz relata o caso de uma alma que, ao desencarnar, desejava desesperadamente reencontrar alguém que ainda estava na Terra. Mas os mentores espirituais não permitiram. Não por crueldade, mas por proteção. Eles explicaram: se vocês se reencontrarem agora, ele voltará aos mesmos padrões de dependência emocional que o aprisionavam. O afastamento é necessário para que ambos evoluam. Quando estiverem prontos, o reencontro será natural, harmônico e libertador. Muitas separações acontecem sem conflito justamente porque foram planejadas no plano espiritual como medida de proteção. É como se os espíritos dissessem: não force mais, não insista, essa estrada terminou aqui. Agora é hora de seguir por outro caminho. E você pode chorar, pode sentir saudade, pode não entender. Mas lá no fundo, numa camada mais profunda da consciência, a alma sabe. Ela reconhece o sinal. E quando você para de resistir, a paz volta. A paz interior é reflexo de sintonia vibratória. Quando você está alinhado com seu propósito, com sua essência, com a vontade superior, a paz permanece. Mesmo nas tempestades, mesmo nas provações, ela pode balançar, mas não quebra. Mas quando a presença de alguém provoca inquietação constante, peso emocional, perturbação íntima que não passa, há um desalinhamento energético profundo acontecendo. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que, mesmo gostando da pessoa, você não tem mais paz quando está com ela? Como se algo dentro de você gritasse: saia daqui, isso não está certo mais. Esse é o seu espírito te avisando. Os espíritos de luz não sustentam relações onde a paz não consegue permanecer, porque a evolução exige equilíbrio interior. E quando alguém se torna obstáculo para esse equilíbrio, a espiritualidade age, não com julgamento, não com raiva, mas com sabedoria. Ela afasta, ela protege, ela liberta. Chico Xavier costumava dizer que a paz é como a respiração da alma. Quando ela está presente, tudo flui, mesmo nas dificuldades. Mas quando ela falta, é sinal de que algo está sufocando o espírito. E se uma pessoa te tira a paz de forma sistemática, é porque a vibração dela entrou em conflito com a sua missão. Os mentores não deixam isso continuar, porque um espírito sem paz é um espírito que não consegue evoluir, nem servir, nem amar plenamente. Há uma diferença profunda entre desafio evolutivo e perturbação destrutiva. O desafio evolutivo te tira da zona de conforto,
mas te fortalece. A perturbação destrutiva te tira do centro, mas te enfraquece. Quando você convive com alguém e sente que está constantemente se perdendo de si mesmo, que precisa se anular para manter a harmonia, que sua essência está sendo apagada aos poucos, isso não é crescimento, é erosão espiritual. Que os mentores jamais permitirão que você se perca em nome de um vínculo. Eles preferem romper o laço a ver você se despedaçar. Por isso, se a paz morreu na presença de alguém, confie. O afastamento não é punição, é resgate. Você pode até gostar daquela pessoa, pode até amá-la. Mas se cada encontro te deixa exausto, se cada conversa te tira do centro, se cada interação te faz duvidar de si mesmo, então há algo errado. E esse algo não se resolve com o esforço humano. Precisa de intervenção espiritual. Se você perdeu a paz ao lado de alguém, esse é o segundo sinal. Não ignore. A paz é bússola da alma. Quando ela some, é porque você está fora do caminho. Você já saiu de um encontro com alguém e sentiu como se tivesse corrido uma maratona? Não é cansaço físico, é drenagem espiritual. Após o contato com certas pessoas, surge um cansaço que não se explica. Você dormiu bem, comeu bem, está saudável. Mas depois de encontrar aquela pessoa vem uma exaustão profunda, irritação inexplicável, sensação de drenagem vital. Parece que alguém abriu uma torneira e sua energia escorreu toda. E o pior é que muitas vezes você tenta justificar esse cansaço. Deve ser o trabalho, deve ser estresse. Mas no fundo, você sabe que não é. Porque com outras pessoas você não sente isso. Só com aquela pessoa específica. É como se a presença dela fosse um buraco negro sugando sua vitalidade, sua alegria, sua força interior. E por mais que você durma, por mais que descanse enquanto mantiver contato com ela, o esgotamento volta. O que acontece no plano energético é que certas pessoas funcionam como fissuras espirituais na sua aura. Mesmo sem intenção consciente, elas criam brechas por onde sua energia vital escoa. Você pode perceber isso em detalhes sutis. Após falar com ela, você sente vontade de dormir imediatamente. Depois de um encontro, você precisa de horas de silêncio para se recompor. Quando ela entra no ambiente, você sente um peso no peito, uma pressão na cabeça, um aperto no estômago. São sinais de que seu campo energético está sendo invadido, violado, esvaziado. E os mentores espirituais observam isso com preocupação, porque sabem que se esse processo continuar, você adoecerá. Primeiro espiritualmente, depois emocionalmente e por fim, fisicamente. Manuel Filomeno de Miranda, nas análises psicografadas por Divaldo Franco, explica com profundidade científica e espiritual que muitas ligações humanas funcionam como processos de vampirização emocional inconsciente. E atenção, não estamos falando de vampirismo consciente, de pessoas más que querem te sugar. Estamos falando de almas desequilibradas que, por suas próprias carências espirituais, acabam drenando a energia de quem está por perto. Essas ligações são sustentadas por culpa, dependência emocional ou apego doentio. E mesmo que a pessoa não tenha intenção de te fazer mal, o resultado é o mesmo. Você fica vazio, ela fica temporariamente preenchida. Manuel Filomeno relata o caso de uma mulher que, após desencarnar, descobriu que durante anos havia vampirizado energeticamente a própria filha. Ela não sabia, não fazia por mal. Mas sua carência afetiva era tão profunda que ela literalmente se alimentava da vitalidade da filha. Quando os mentores espirituais mostraram isso a ela, a mulher desabou em prantos e perguntou: "Como eu pude fazer isso com quem eu mais amo?" E os mentores responderam: "O amor desequilibrado adoece, e só o afastamento pode curar." E quando isso se torna recorrente, quando cada encontro te deixa mais fraco, mais vazio, mais distante de ti mesmo, os mentores espirituais frequentemente intervêm. Eles afastam as partes, não por punição, mas para cessar o desgaste e permitir a recuperação energética e moral de ambos. Esse afastamento pode parecer duro, pode parecer injusto, mas é necessário.
porque a alma precisa de energia limpa para evoluir. E se alguém está te drenando, você não consegue cumprir sua missão. Discussões cíclicas, mal-entendidos frequentes, tensão permanente. Mesmo quando há esforço de ambos os lados, nada melhora. É como se houvesse uma maldição invisível sobre aquele vínculo. Mas não é maldição. É sinal de que o vínculo deixou de cumprir sua função educativa. No Espiritismo, compreendemos que as relações humanas são oportunidades de aprendizado. Cada pessoa que cruza nosso caminho traz uma lição. Mas quando o aprendizado se transforma em sofrimento repetitivo sem evolução, quando o padrão se repete sem que ninguém cresça, a espiritualidade superior intervém. O que caracteriza esse sinal é a circularidade viciosa. Vocês brigam, fazem as pazes, brigam de novo pelo mesmo motivo. Prometem mudar, mas voltam ao mesmo comportamento. É como estar preso numa roda de hamster espiritual. Muito movimento, nenhum avanço. E o mais doloroso é perceber que ambos estão sofrendo, mas nenhum consegue romper o ciclo. Isso acontece porque o laço kármico já se esgotou, mas o apego emocional ainda insiste em mantê-los presos. Os mentores espirituais têm uma regra clara. Quando um vínculo se transforma em campo de batalha emocional, onde ninguém vence, apenas todos saem feridos, é hora de interromper a guerra. Eles observam quantas vezes vocês tentaram, quantas promessas foram quebradas, quantas lágrimas foram derramadas em vão. E quando percebem que o padrão se cristalizou, que virou uma prisão mútua disfarçada de amor, eles agem com firmeza. Não é que eles não acreditem na capacidade de mudança de vocês. É que eles sabem que, juntos, vocês já esgotaram todas as possibilidades daquela configuração. A mudança só virá na separação, quando cada um puder se ver sem o espelho distorcido do outro. Chico Xavier certa vez recebeu um casal desesperado. Eles diziam: Dr. Chico, a gente se ama, mas vive brigando, sempre pelas mesmas coisas. Já tentamos terapia, já tentamos diálogo, já tentamos de tudo, mas sempre voltamos ao mesmo conflito. E Chico, com aquela sabedoria tranquila, perguntou: e vocês crescem com essas brigas? Ou apenas se ferem? O casal ficou em silêncio. E depois a mulher respondeu com lágrimas nos olhos: a gente só se fere, Dr. Chico. Cada briga nos deixa mais magoados, mais distantes. Então Chico disse algo que mudou a vida deles. Às vezes, meus filhos, o amor verdadeiro não é ficar, é ter a coragem de soltar. Porque há vínculos que, quando se prolongam além do necessário, adoecem os dois. E os mentores espirituais, que nos amam mais do que podemos imaginar, promovem o afastamento, não para nos punir, mas para nos salvar. Os espíritos de luz priorizam relações que promovem aprendizado com harmonia, não laços que aprisionam ambos em padrões de conflito, raiva, ressentimento. Quando dois espíritos já não conseguem mais crescer juntos, apenas se ferir, o melhor é a separação. E muitas vezes, mesmo sem entender, você sente alívio quando a pessoa se afasta. Porque no fundo você sabia que aquilo não estava te fazendo bem. Você sabia que era hora de soltar. Mas agora vem algo que poucos percebem. O quinto sinal é sutil, mas devastador. Se você já sentiu isso, vai entender exatamente do que estou falando. Críticas constantes, ironias, desvalorização, ataques emocionais sutis, palavras que ferem mais do que orientam, conversas que te deixam menor, mais fraco, mais confuso. Você sai de cada diálogo sentindo que perdeu um pedaço de si mesmo. No Espiritismo, a palavra é força criadora e instrumento de influência espiritual. Chico Xavier dizia que nossas palavras têm peso no mundo invisível. Elas criam, destroem, curam ou adoecem. Cada palavra pronunciada é uma semente lançada no campo energético. E dependendo da vibração, essa semente pode gerar flores ou espinhos. A violência verbal é uma das formas mais cruéis de agressão, porque não deixa marcas visíveis, mas cicatrizes profundas na alma. Há pessoas que dominam a arte de destruir com palavras disfarçadas de preocupação. Estou dizendo isso pelo seu bem, dizem elas, enquanto plantam dúvidas sobre sua capacidade, seu valor, sua dignidade.
E você, querendo acreditar na boa intenção, aceita o veneno. Mas seu espírito sabe a verdade. E os mentores também sabem. Quando a convivência com alguém se torna fonte constante de palavras tóxicas, de comunicação que destrói em vez de construir, a espiritualidade superior atua para afastar essa influência nociva. Não importa se a pessoa tem boas intenções. Não importa se ela diz que é por amor ou para o seu bem, para o seu... Se as palavras dela te adoecem, se te fazem duvidar de ti mesmo, se te tiram a fé, então há um desequilíbrio vibratório grave. Tem gente que disfarça a agressão de sinceridade, que esconde veneno em conselhos, que usa o amor como desculpa para te diminuir. E você, com o coração aberto, aceita essas palavras achando que está sendo humilde. Mas humildade não é aceitar abuso verbal. Humildade é reconhecer sua dignidade espiritual e se afastar de quem não sabe honrá-la. Os mentores não permitem que isso continue. Eles afastam, eles protegem, porque você precisa de palavras que elevam, não que destroem. E agora, preste muita atenção, porque o sexto sinal talvez seja o que você está vivendo neste exato momento. Quando alguém ridiculariza sua transformação, quando desestimula sua busca interior, quando tenta mantê-lo preso a antigos hábitos, vícios, padrões de comportamento que você já superou. Esse é um dos sinais mais claros de que o afastamento é necessário. No Espiritismo, a lei de progresso é absoluta. Ninguém pode impedir a evolução de uma alma que decidiu crescer. Ninguém pode segurar uma alma que já despertou. Se você está buscando ser melhor, mais paciente, mais amoroso, mais consciente, e alguém está tentando te puxar de volta para o que você era, então ocorre um choque direto com a lei de progresso. Esse sinal é especialmente doloroso, porque geralmente vem de pessoas próximas, familiares, amigos antigos, parceiros. São pessoas que te conheceram numa versão anterior de ti mesmo e que inconscientemente querem te manter naquela versão porque sua evolução ameaça a zona de conforto delas. Quando você muda, o espelho que você representava para elas também muda. E isso incomoda. Por isso elas tentam te puxar de volta, não por maldade, mas por medo de ficarem para trás. Lembro de uma história que Chico contava sobre um rapaz que decidiu largar o vício do álcool. Ele começou a frequentar um centro espírita, a ler o evangelho, a orar. Sua vida estava mudando, mas seus antigos amigos zombavam dele. Diziam: virou crente? Virou santo? E o pressionavam para voltar aos bares, às farras, à vida antiga. O rapaz resistiu por meses, mas a pressão era constante. Até que uma noite, inexplicavelmente, todos aqueles amigos simplesmente sumiram da vida dele. Pararam de ligar, de aparecer, de insistir. O rapaz ficou confuso e perguntou a Chico: por que eles me abandonaram? E Chico respondeu com um sorriso: eles não te abandonaram, meu filho. Foram afastados. Seus mentores espirituais perceberam que aquela companhia estava te puxando de volta ao abismo. E por amor, promoveram o afastamento. Agora você está livre para seguir seu caminho. A espiritualidade não sustenta laços que retardam o amadurecimento moral e espiritual da alma. Por mais que doa, por mais que você ame aquela pessoa, se ela se tornou obstáculo para sua evolução, o afastamento é medida de amor. Chico sempre dizia: nem todos podem caminhar conosco em todos os trechos da estrada. Alguns ficam para trás não porque são ruins, mas porque ainda não estão prontos para o ritmo que você precisa seguir. E agora, chegamos ao sétimo e último sinal. Esse é o mais importante de todos. É ele que explica tudo o que você viveu. Preste muita atenção. O desconforto com sua evolução. O silêncio pesado quando você compartilha conquistas. A frieza quando você brilha. A competição disfarçada de preocupação. O incômodo velado quando você cresce. Esse sinal frequentemente explica todos os anteriores. Nem sempre é maldade consciente. Muitas vezes é limitação espiritual. A pessoa simplesmente não consegue vibrar na mesma frequência que você. E isso gera inveja silenciosa, mesmo que ela não admita, mesmo que ela nem perceba. Nos estudos psicológicos de Joana de Ângeles,
pela psicografia de Divaldo Franco, é explicado com profundidade que o progresso de uma pessoa pode ativar conflitos internos profundos em outra. Quando alguém evolui, começa a brilhar, e essa luz, em vez de inspirar algumas pessoas, as incomoda, porque essa luz revela as próprias sombras que elas não querem encarar. É como colocar uma lanterna num quarto escuro. Quem está acostumado com a escuridão vai reclamar da claridade. A inveja espiritual é diferente da inveja material. Não se trata de querer o que você tem, mas de não suportar o que você se tornou. Quando você evolui emocionalmente, quando conquista paz interior, quando desenvolve virtudes que a outra pessoa não consegue desenvolver, isso funciona como um espelho cruel para ela. Ela vê em você tudo o que poderia ser, mas escolheu não ser. E em vez de usar isso como inspiração, usa como motivo de ressentimento. Por isso o afastamento é necessário, para que você não carregue essa sombra pesada enquanto tenta voar. Joana de Ângeles relata o caso de duas amigas encarnadas juntas há várias vidas. Numa dessas encarnações, uma delas decidiu evoluir espiritualmente. Começou a meditar, a estudar, a se transformar. A outra amiga, que sempre foi próxima, começou a sentir um incômodo inexplicável. Não era raiva aberta, era uma inveja silenciosa, um desconforto crescente, uma sensação de por que ela está mudando, por que ela está me deixando para trás. E sem perceber, essa amiga começou a sabotar sutilmente, com críticas disfarçadas de conselhos, com desestímulos disfarçados de preocupação, até que os mentores espirituais intervieram, promoveram um afastamento natural. As duas se distanciaram sem motivo aparente, e ambas puderam seguir seus caminhos, uma em evolução acelerada, outra no seu próprio ritmo. Quando não há maturidade emocional para lidar com o crescimento alheio, a convivência se torna fonte de perturbação, e o afastamento passa a ser medida de preservação espiritual para ambos, porque você precisa seguir sem carregar o peso da inveja alheia. Que a outra pessoa precisa enfrentar suas próprias sombras sem usar você como espelho. Toda separação conduzida pelos espíritos de luz tem como finalidade libertar, proteger e favorecer o crescimento interior. Não é abandono, não é rejeição, é amor em forma de proteção. Após o afastamento, você vai perceber algo interessante acontecendo. Surge maior clareza, leveza, alinhamento consigo mesmo. Você volta a sentir paz, volta a dormir bem, volta a ter energia, volta a ser quem você é. Como ensinava Chico Xavier, quando um vínculo se desfaz naturalmente, é porque a alma já assimilou o aprendizado que aquele encontro podia oferecer. Não há mais nada ali para você, e insistir seria apenas repetir a mesma lição sem evolução. Os espíritos de luz não afastam por crueldade. Eles afastam por sabedoria, porque veem o que você ainda não vê, sabem o que você ainda não sabe, e agem com amor, mesmo quando você não entende. Se você está vivendo um afastamento agora, se alguém sumiu da sua vida sem explicação, se um vínculo se desfez e você não sabe por quê, talvez seja a hora de olhar com outros olhos. Talvez os mentores estejam te protegendo. Talvez estejam te libertando. Talvez estejam te preparando para algo maior, algo que só pode acontecer quando você estiver livre daquele vínculo. Confie. Nem toda perda é perda. Às vezes, é ganho disfarçado. E quando você olhar para trás, meses ou anos depois, vai agradecer. Vai entender. Vai perceber que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Gratidão por ter caminhado até aqui, alma querida. Que a luz dos mentores espirituais continue te guiando, protegendo e libertando de tudo que já não serve mais ao teu caminho. Agora eu preciso de você para 3 coisas importantes. Escreva nos comentários: eu confio na proteção espiritual, e compartilhe de qual cidade você está assistindo. Sua palavra pode ser o consolo que outra alma precisa hoje. Vamos criar uma rede de luz que abraça o Brasil e o mundo inteiro. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas que precisam entender que nem todo afastamento é abandono.
cada curtida é uma luz que se acende. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas revelações que Chico Xavier nos deixou. Aqui não se trata de seguidores, trata-se de almas em reencontro. Compartilhe este vídeo com alguém que está sofrendo, tentando segurar quem já deveria ter ido. Porque amar também é saber soltar. E quando os espíritos de luz afastam alguém da sua vida, é porque sabem que você merece voar mais alto. Lembre-se sempre, a proteção espiritual age mesmo quando você não entende. Os mentores te amam mais do que você pode imaginar. E todo afastamento que vem deles é, na verdade, um abraço invisível te empurrando para o seu verdadeiro destino. Até o próximo encontro. Que a paz permaneça contigo, sempre.